Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios, tá? Da página 42. Espero que todos já estejam com a apostila em mãos, para que a gente possa aprender um pouquinho melhor, tá? Então, vamos, exercício 1. Você estudou que os órgãos vegetativos das plantas são os responsáveis pelos processos envolvidos na absorção, distribuição e produção de alimentos. Justifique o motivo das raízes e do caule serem considerados órgãos vegetativos. Eu não vou escrever nada aqui porque é muito grande e depois eu mando no grupo para vocês copiarem, tá? Mas prestem atenção. Então, por que as raízes e o caule são órgãos vegetativos? Olha só, qual é a função da raiz, né? Qual que é a função da raiz? Fixar a planta no solo, ela manter a planta fixa no solo e absorver os nutrientes e a água do solo. Qual a função do caule? Manter a planta ereta, né, em pé, e fazer a distribuição da seiva pela planta, né? Então, a seiva sobe pelas raízes, seiva bruta, né? Vem pelo caule, chega nas folhas, lá ocorre a fotossíntese, ela se transforma em seiva elaborada e volta para toda a planta novamente. Então, olha lá, como as raízes têm função de fixação e absorção de água e nutrientes, e o caule, função de sustentação e transporte de seiva pela planta, essas estruturas são indispensáveis para o crescimento e o desenvolvimento da planta, sendo consideradas, portanto, órgãos vegetativos. Deu para entender? 2. As características da estrutura do solo se refletem diretamente no desenvolvimento das plantas. A maior ou a menor quantidade de poros entre as partículas que o compõem é chamada de compactação. O que é compacto? Apertado, prensado, tá? Se for alta, poderá causar resistência ao crescimento das raízes e, assim, a redução das produtividades das culturas. Diante disso, observe as imagens e responda as questões. Então, olha aqui, pela foto, pelo desenho, a gente já consegue ver a diferença do solo. Olha esse aqui, não tem espacinhos entre ele, então a gente já vê que é um solo compactado, é um solo mais duro, é difícil. Olha, um solo poroso, ele tem espaço entre eles, ele tem caminhos abertos. Então, é muito mais fácil você passar por um lugar que já está aberto, aqui no caso, as raízes crescerem com mais facilidade, do que elas forçarem esse solo compactado e tentar achar um caminho, crescer. Olha lá, em qual tipo dos solos representado, o crescimento da raiz é maior? Olha só a diferença, no solo poroso. Por quê? Quanto maior a quantidade de poros entre as partículas do solo, mais as raízes vencem a resistência. Então, é aquilo que eu falei, é muito mais fácil você conseguir abrir caminho, passar por um lugar que já está aberto, do que ter que cavar um lugar e passar por ele, né? Que é o caso do solo compactado, ele é muito prensado, ele é muito duro. Já viram estradas de terra quando a gente passa, né? O solo é batido, fala que é o solo batido, então é difícil cavar, é difícil passar água naquele local. Então, a raiz vai crescer muito melhor num solo poroso, tá? E B. Explique como o crescimento prejudicado das raízes do solo compactado se reflete na redução da produtividade das culturas. Se o solo é compactado, as raízes não vão conseguir ter um bom crescimento e, com isso, elas não vão conseguir absorver bem os nutrientes e a água do solo, tá? Olha lá, com as raízes reduzidas, a planta absorve menos água e nutrientes, o que se reflete diretamente no seu crescimento. É igual a gente, quando a gente se alimenta mal, quando a gente não come as verduras, frutas, legumes, né? Que é o certo da gente poder se alimentar, a gente não tem um bom desenvolvimento, né? Diferente daqueles que se alimentam bem, que têm uma alimentação boa, né? Isso acontece com as plantas, elas não conseguem puxar os nutrientes, a água do solo e não crescem, não se desenvolvem bem, tá? Ficam de pequeno porte. Deu para entender? 3. Sobre o caule, assinale a afirmativa correta.
Então, aqui, ó, só essas 3 são as corretas. Vamos ver por que essa é falsa lá. O caule não tem relação alguma com a produção e distribuição do alimento produzidos pelas plantas na fotossíntese. Que calúnia, mentira! Claro que tem. É o caule, né, que é através da onde a seiva está, o transporte da seiva ocorre, e ela distribui toda a seiva para a planta, né, que é realizado pela fotossíntese nas folhas. A B, a C e a D estão corretas, tá bom? Olha lá, pelos vasos condutores de seiva presente, nos caules passam seiva bruta e seiva elaborada. Seiva bruta vem do chão para cima, ela é bruta, ela tá lá grossa, né? Vai ocorrer a fotossíntese, ela vai virar uma comidinha da planta e vai virar seiva elaborada, ela foi elaborada pelas folhas, tá? C. O posicionamento das folhas em relação à luz solar é importante para a realização da fotossíntese. É claro, ela tem que estar virada num ângulo certo, né, para que bata o sol na folha inteira e ela consiga realizar a fotossíntese da melhor forma. E D. Pelo caule, as raízes recebem açúcares produzidos na fotossíntese, podendo armazená-lo no caso da cenoura. Sim, olha lá, aqueles casos, né, de caules que acumulam os nutrientes, que é o que a gente acaba comendo algumas coisas, que a gente chama de legumes, que eu falei que não existem legumes, né, quando a gente fala em batata, tomate, cenoura, eles não são legumes, são raízes, são caules modificados, né, que acumulam nutrientes, né? Legume é tudo aquilo que dá em vagem, tá bom? Então, feijão é um legume, ervilha é um legume, tá? Tudo que dá em vagem é um legume. E 4. Sobre as folhas e suas funções. A. Qual é a relação entre as folhas, o estômato e a transpiração das plantas? Os estômatos presentes nas folhas regulam a quantidade de água que a planta perde pela transpiração, tá? Então, quanto mais estômatos a planta apresenta, mais ela vai perder água, mais ela vai ter a realização da fotossíntese, entendeu? Tudo isso. Compare as folhas das plantas representadas na imagem. Então, olha só, aqui eu tenho espinhos, aqui eu tenho folhas enormes, as folhas da bananeira aqui. Os espinhos são folhas modificadas, tá? Por quê? É aquilo lá que eu já expliquei para vocês, né? Aqui eu tenho uma área menor, né, de absorção, ou seja, o espinho, ele ocupa uma área muito menor do que uma folha inteira, né? Olha só a diferença. Eu tenho a mesma quantidade, porém aqui está enrolada e aqui está inteira, certo? Qual ocupa o maior espaço? Qual ocupa uma maior área? A folha aberta. Assim são as folhas das plantas também. E os espinhos a gente encontra muito em plantas que vivem em lugares o quê? Mais secos, né? Sem muita umidade, sem muita água. Por quê? Elas precisam segurar o máximo possível de água que elas puderem, né? Porque elas moram num lugar que é difícil chover. Então, elas precisam manter a maior quantidade de água, a maior quantidade de reserva para elas poderem sobreviver. Agora, enquanto a bananeira, elas só sobrevivem em lugares bem úmidos, né? Então, aqui, as alternativas são essas. Ficou alguma dúvida, turminha? Qualquer coisa, é só falar, só chamar, e é isso daí. Até a próxima.